Olá, investidores! Trazendo minha primeira sequência de vídeos de como ficar rico investindo na bolsa com 50 fundamentos vencedores. Então vai ser um pequeno curso que eu vou dividir ao longo do ano aí. São 50 fundamentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos com meus estudos nos livros. Alguns eu vou até citar hoje. E nosso primeiro fundamento e um dos mais importantes que eu julgo que a gente vai discutir hoje é sobre dividendos. Para quem não me conhece, meu nome é Aldon Ferreira Jacome, sou médico e investidor. Se inscreva no nosso canal e, se gostou, dá um like. Dividendo. O que é dividendo? É a porcentagem proveniente da divisão dos lucros entre os acionistas. Então, quando tem o balanço, tem as despesas, os impostos e o lucro final. Desse lucro, a parte que vai ser distribuída aos acionistas, a gente chama de dividendo. Lembrando que o dividendo pode ser juros sobre capital próprio, que tem incidência de 15%, mas quando ele cai na conta da corretora já é descontado, e o dividendo, que já é isento de imposto de renda quando cai na conta do acionista. E como que faz essa distribuição sobre os lucros? Ele é distribuído na forma proporcional entre os acionistas. Se eu tenho 10 ações, eu vou receber referente a 10 ações. Se eu tiver 1.000 ações, eu vou receber referente a 1.000 ações. No Brasil, a Lei 6.404 obriga as empresas a distribuírem pelo menos 25% do lucros. Lembrando que esse percentual pode ser alterado em assembleia para mais ou para menos, por maioria dos votos, lógico. Os dividendos, ele pode ter sua periodicidade mensal, quando ele distribui todo mês, pode ter sua periodicidade trimestral a cada 3 meses, pode ter periodicidade semestral a cada 6 meses ou anual. Isso aí depende de cada empresa. O pessoal confunde muito algumas datas. A data X ou data X é a data onde os dividendos são subtraídos do valor do ativo. Vou dar um exemplo. A empresa vale R$100, ela distribui 5. Depois da data X, ela fica valendo 95. Esse dividendo de R$5 é imputado do valor total. Então, 100 tira 5, ela fica valendo 95 após a data X. Data de pagamento é a data que é realizado o depósito em conta. Aí você pode sacar ou reinvestir. Existem 2 tipos principais de classe de ações: as ONs e as PNs. As ONs são as ordinárias e as PN, as preferenciais. Lembrando que as preferenciais, ela geralmente tem preferência nos lucros, principalmente nos dividendos. Geralmente, ela recebe em torno de 5% a mais dos dividendos em relação às ONs. Como que é realizado também o cálculo do dividendo, que é uma dúvida muito comum. É uma conta fácil de fazer. É o valor do dividendo, você divide pelo valor do ativo. Aí geralmente eu multiplico por 100 para dar a porcentagem exata. Vou dar um exemplo. Uma hipotética empresa, ela distribui R$5 e a empresa vale 50. Então 5 você divide por 50 dá 0,10 e multiplica por 100 dá 10, que seria 10%. Fácil de calcular. Quando eu particularmente vou analisar uma empresa só para ver como é que está a situação dela, tem um site que eu gosto muito, que é o site do Fundamentos, fundamentos.com. Aí lá já tem um campo que ele já vem calculado o dividend yield, que é o dividendo anual, que é dos últimos 12 meses. Sempre que eu vou analisar uma coisa rápida. Agora, quando a gente vai fazer a compra do ativo, é bom você ir lá e calcular certinho como é que está esse dividendo. Que às vezes o site ainda não deu conta de atualizar o sistema, está um pouco defasado, às vezes pode dar uma falsa impressão de renda. Então, quando você for só analisar rapidinho, você pode usar o site. Quando você for comprar, você vai lá e confirma como é que está a proporção do dividendo. Vamos agora um pouco para a parte mais prática. Por que investir? É uma dúvida muito grande, Por que eu vou investir? Por que eu não pego meu dinheiro e gasto tudo? A gente geralmente investe em ações, Eu também invisto em fundos imobiliários com a pretensão de obter lucros. Para que esse lucro? Eu penso em usar parte desses lucros para complementar a minha renda, principalmente durante a aposentadoria. Hoje eu consigo trabalhar, eu estou gosto de em plena saúde, eu estou trabalhando e estou tendo rendimento. Mas na minha aposentadoria, como é que eu vou estar? Será que esse lucro que eu ganho hoje, que o INSS está pagando, que eu contribuo lá na frente, vai ser uma renda satisfatória para mim?
aí eu julgo que eu posso ter uma renda melhor, com qualidade de vida melhor. Por isso que eu invisto hoje pensando em usar esse lucro futuro. Lembrando que o teto hoje do INSS é R$ 5.839. Acredito que tem muitos investidores hoje que ganham acima disso aí e ele não vai conseguir aposentar acima disso aí do teto do INSS. E para aposentar com teto acima de 5.839, que é o teto do INSS, ele vai ter que fazer um plano de previdência privado, né, um VGBL, ou investir em ações e fundos imobiliários para ter uma complementação de renda. Qual seria o percentual ideal para o dividend yield? É uma dúvida muito comum. É 2%, é 6%? Tem um livro que deixa isso um pouco bem claro, o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Ele foi um escritor e jornalista, infelizmente ele já faleceu e deixou seus conhecimentos para a gente aí. No final vou deixar o link do livro, né? O que o Décio Bazin fala no livro dele? O que ele cita? Que uma taxa básica universalmente aceita para uma renda fixa é em torno de 6%. E que os dividendos também deveriam ser nessa faixa de 6% ao ano. Então eu acredito que isso é um valor bem razoável. Está no livro dele lá, quem quiser conferir. Então ele fala que 6% é uma taxa ideal, disso para cima. Lembrando que ele fala num pedacinho lá no rodapé, que algumas empresas ainda estão em fase de crescimento e que você pode aceitar um dividendo de 5%. Por quê? Porque ela ainda está em fase de crescimento, de maturação, mas ela tem uma projeção que ela vai chegar a 6%. Às vezes ela fez um investimento que ainda não está dando. Então, nesse caso dessas empresas que tem um potencial curto, que ele ainda está de 5%, mas que vai distribuir 6%, que você pode também aceitar. No livro do Bazin, ele afirma que cada papel tem seu preço justo e o melhor parâmetro desse valor está no retorno financeiro da ação, em forma de dividendos. Avaliar o dividendo seria o primeiro parâmetro para a avaliação fundamentalista. Qualquer outro fundamento deveria ir para segundo lugar. Então ele mostra o tanto que é importante a parte dos dividendos. Bazin também faz um alerta em seu livro de sempre analisar o histórico da empresa, sua regularidade nos lucros e dividendos dos últimos 5 anos. Por que analisar lucros e dividendos dos últimos 5 anos? Vou dar um exemplo aqui. A empresa às vezes distribuiu um dividendo, quando você vai lá olhar no balanço, ela não teve lucro, o que ela fez? Ela tinha um caixa e está distribuindo como dividendo. Então tem que ficar de olho nisso aí. Outra coisa que acontece, por que tem que analisar o dividendo também dos últimos 5 anos? Às vezes teve um dividendo muito alto em um ano, mas os outros anos não teve. Pode ser um dividendo que a gente chama não recorrente. Vou dar um exemplo aqui. Uma hipotética empresa tem uma fábrica e ao lado dessa fábrica tem um terreno. Eles fizeram uma reunião lá entre os acionistas, os diretores e decidiu vender aquele terreno. Vendeu até aquele terreno, foi para o caixa e distribuiu esse lucro, o valor desse terreno entre os acionistas naquele ano. Então, naquele ano ela teve um lucro, um dividendo maior em relação aos outros. Mas foi um dividendo que não é recorrente, foi só em decorrência de venda daquele imóvel. Deu para entender? Então, sempre que for analisar, você tem que analisar o lucro, os dividendos pelo menos dos últimos 5 anos, para ver se não está acontecendo nada diferente, para você não ter nenhuma surpresa futura. Lembrar que as empresas pagadoras de bons dividendos têm mais resistência em momentos de crise. Um dos principais fatores é pelo fluxo de caixa previsíveis. A gente chama isso aí de empresas defensivas, né? Quando tem aquelas reviravolta do mercado, aquelas quedas muito abruptas, geralmente as empresas pagadoras de bons dividendos, ela tem uma certa resiliência nesse tipo de crise. A gente fala de fluxo de caixa previsíveis. Uns setores que é muito comum que a gente fala isso são o setor elétrico, o setor de concessionária, né? Concessionária pode ser água e esgoto, concessionária de asfáltica, né? De BRs. Então ela já tem mais ou menos uma previsão de lucro. Então ela tem pouca oscilação durante os momentos de crise. Então a gente fala que são ações até de defesa. No livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo, que é esse livro aqui, Jeremy Siegel, Investimentos no Longo Prazo, um livro muito importante,
para ver que eu tenho muitos tópicos anotados nele. Ele lembra que os investidores que reinvestem os dividendos irão somar consideravelmente sua acumulação de ações. E o que seria isso? O poder dos juros compostos. Aquele investidor que reinveste o lucro, ele vai ter um aumento substancial em relação àquele investidor que não reinveste o lucro, que pegou, por exemplo, ele comprou R$1.000 e sempre deixou os R$1.000, nunca reinvestiu o lucro. Diferentemente daquele outro investidor que aplicou R$1.000, mas que ele recebeu 10, 20, 30, 40 e foi reinvestindo nas empresas. Na questão do reinvestimento, lembrando que o dividendo não precisa necessariamente ser reinvestido na mesma empresa. Você pode investir em outra empresa da carteira para fazer um balanceamento. Vou dar um exemplo. Você tem uma hipotética empresa que você tem 30% nela e tem outra que você só tem 10%. Você pode comprar mais para balancear a carteira, utilizando esses dividendos. Uma outra forma de utilizar, você também pode comprar um outro ativo que o preço esteja um pouco mais competitivo, mais atraente, né? A afirmação que tem no livro do Jeremy Siegel, de Benjamin Graham e David Dodge, apoiada em uma pesquisa que é uma das mais importantes que eu levo em consideração, que eles fizeram uma análise histórica. Se um hipotético investidor tivesse aplicado $1.000 no S&P 500, que é um dos principais índices norte-americanos, em 1957, em 2006 ele teria em torno de $176.000. Se esse mesmo investidor tivesse investido $1.000 em 1957 nas 100 maiores empresas pagadoras do S&P 500, em 1957, em 2006 ele teria $675.000. Para você ver a discrepância que teve aí só em diferença as ações do S&P 500 e as ações das 100 maiores pagadoras de dividenda do S&P 500. Essa diferença do retorno deu aproximadamente 380% em 50 anos, né? É um dos maiores, mais longos estudos que tem na história que eu conheço. Essa análise, né, a gente fez um balanço aí dos últimos 50 anos, mostrando claramente que as empresas pagadoras de altos dividendos tiveram um desempenho melhor que o mercado em geral. O que ficou evidente nesse estudo? Comprar empresas pagadoras de bons dividendos, mantê-las em carteira e reinvestir seus dividendos. Acredito que isso é uma regra de ouro, ou pode considerar o padrão ouro para o investimento, né? Então, isso aí fala no livro de Jeremy Siegel, ficou bem claro. Comprar boas empresas pagadoras de bons dividendos, mantê-las em carteira e reinvestir seus lucros. Não tem segredo em fazer isso aí. No estudo ficou bem claro que as empresas de dividendo também se valorizam e crescem mesmo distribuindo bons dividendos. Então, isso é uma dúvida muito grande que fala, a empresa que paga bom dividendo não cresce. Então, no estudo mostrou que empresas pagadoras de dividendo também crescem. No livro do Investidor Inteligente de Benjamin Graham, que é esse livro aqui que eu tenho, um livro de cabeceira, Investidor Inteligente, já li ele 2 vezes, de vez em quando ainda consulto. A anotação em cima de anotação é um livro muito importante. Infelizmente o Benjamin Graham também já nos deixou, mas deixou seus conhecimentos aí para perpetuar. Esse livro foi um divisor de águas, porque antes de Benjamin Graham, todo mundo tinha a noção do investimento em renda variável de ações, que era comprar na baixa e vender na alta. Depois do Investidor Inteligente, tudo mudou. Ele mostrou que o ideal era você comprar empresas competitivas, com preço atraente, e mantê-las em carteira ao longo do prazo e esperar elas valorizadas e gerar lucro. Então, esse livro é excepcional. Esse eu recomendo todo investidor comprar, reler e aprender. Lembrando que a primeira edição é de 1949, né, considerada a Bíblia dos investidores. Ele faz um levantamento que de 1891 a 1940, em nenhuma década dessas 5 houve redução dos dividendos médios. Então, o que aconteceu? A cada 10 anos ele fez um levantamento e mostrou que a cada 10 anos, nunca nessas últimas 5 décadas, né, que dá 50 anos, houve redução dos dividendos médios. Então, mostrou que as empresas ao longo do tempo elas fazem aumentar seu lucro e distribuir mais dividendos. Benjamin Graham também
cita 5 elementos decisivos para a compra de ativos. Desses 5 que a gente considera 100%, 2 se referem ao dividendo. Então, porcentagem 2 dos 5 dá 40%. Então, você mostra o tanto que leva a importância o dividendo. Desses 2, é o histórico de dividendo nos últimos anos. Serve como uma garantia de que a empresa é lucrativa e perene. O que é perene? De longo prazo. Ele até cita no livro que a gente deve avaliar até os últimos 20 anos. Lembrando que o mercado acionário brasileiro, nem toda empresa tem esses 20 anos, mas você pode levar em consideração os anos que a empresa já esteja disponível. E o segundo é a taxa de dividendo na atualidade. Por que avaliar o dividendo na atualidade? Supomos um exemplo prático. Você tem 2 empresas. O ano passado as 2 deu 6% de dividendo. Mais uma esse ano já está dando 6,5%. Então quer dizer, uma está crescendo mais que a outra. Então você deve investir naquela empresa que está dando mais retorno e mais dividendo. Benjamin Graham recomenda que o PAIO, o que é PAIO? PAIO é a porcentagem do lucro que é convertido em dividendo. Então ele recomenda que o PAIO seja em torno de 2/3, ou seja, 2/3 equivale a 66% do lucro, que seja distribuído na forma de dividendo. Então o que seria isso? Se a empresa ganhou 100%, por exemplo, R$100, ele deveria distribuir R$66. Por que é isso muito importante, essa proporção? Porque ainda sobraria 34% para fazer o reinvestimento na empresa. Então, por isso que a empresa que bons pagadores de dividendo, ela pode crescer, porque vai ainda sobrar ainda mais de 30% para ela reinvestir no negócio. Benjamin Graham também cita no seu livro um dado muito importante, que quando os administradores não distribuíssem os dividendos, que demonstrassem claramente que o lucro do reinvestimento tem produzido um aumento satisfatório nos lucros por ação. O que é isso? Às vezes os administradores fazem umas manobras, escrevem uma coisa que não fica muito clara no balanço. Então a gente às vezes não consegue entender para onde que foi esse lucro, que ele não foi distribuído na forma de dividendo. Ele reinvestiu, foi em quê? Foi numa empresa, ele mudou de foco da empresa. O que aconteceu? Então ele fala que isso tem que ficar claro no balanço o que foi feito com esse dinheiro. Se ele gerou lucro ou se ele não gerou. Né? Então esse dado é muito importante e nem todo administrador faz isso. Também no livro de Benjamin Graham tem uma pesquisa de Robert e Clifford que revela que quando os dividendos são baixos, os lucros futuros também são baixos. E quando os dividendos são altos, os lucros futuros também são altos. Parece uma coisa lógica, mas nem sempre a gente fica atento a esse dado. Então foi um levantamento que se comprovar que esse dado é verídico. Lembrando que no nosso canal a gente não faz recomendação de compra ou venda, os vídeos são de caráter informativo e educativo e os livros que eu citei aqui vou deixar os títulos na descrição. Um grande abraço a todos e bons investimentos!